No vídeo de hoje, vamos falar sobre um dos conflitos mais impactantes da atualidade, a guerra comercial entre os Estados Unidos e a China. Essa disputa começou durante o governo de Donald Trump e se intensificou nos últimos anos, tornando-se um embate não apenas econômico, mas também tecnológico e militar. A China, ao responder às sanções impostas pelos Estados Unidos, deixou claro que está pronta para qualquer tipo de confronto, seja no comércio ou em outras áreas estratégicas. Mas como chegamos a esse ponto? Para entender essa escalada de tensões, é essencial analisar o histórico das relações entre essas duas potências. Nas últimas décadas, a China emergiu como uma força econômica e militar com um objetivo ambicioso: rivalizar com os Estados Unidos. Esse crescimento gerou atritos, principalmente nos setores comercial e tecnológico. Desde a presidência de Barack Obama, passando por Joe Biden e agora sob Donald Trump, a política externa dos Estados Unidos tem buscado conter a influência chinesa por meio de embargos comerciais, sanções a empresas e uma presença militar reforçada no Indo-Pacífico. Enquanto isso, a China adotou uma postura mais agressiva, ampliando sua presença na região, modernizando suas forças armadas e investindo pesadamente em tecnologia para reduzir sua dependência do Ocidente. E um dos pontos centrais dessa disputa é a guerra comercial. Recentemente, Donald Trump decidiu dobrar as tarifas sobre importações chinesas, elevando-as para 20%. O motivo oficial? O combate ao tráfico de fentanil. Segundo o governo americano, Pequim não estaria fazendo o suficiente para impedir a exportação de precursores químicos usados na produção do opioide. No entanto, essa justificativa esconde uma estratégia muito maior: conter o avanço econômico da China. A resposta de Pequim veio rapidamente. O governo chinês impôs tarifas retaliatórias de até 15% sobre diversos produtos norte-americanos, atingindo setores estratégicos como a agricultura e a indústria alimentícia. Além disso, Pequim começou a restringir a atuação de empresas dos Estados Unidos em seu território e acionou a Organização Mundial do Comércio para contestar as novas sanções. Mas o que realmente chamou atenção foi a retórica agressiva adotada pela China. O porta-voz do Ministério das Relações Exteriores, Lin Jian, afirmou categoricamente que o país não se curvará a ameaças ou coerção. A embaixada chinesa nos Estados Unidos foi ainda mais enfática, declarando que, se Washington quer uma guerra comercial, tarifária ou de qualquer outra natureza, a China está pronta para lutar até o fim. Essas declarações foram feitas durante as chamadas Duas Sessões, um dos eventos políticos mais importantes da China, onde líderes do Partido Comunista e do governo se reúnem para definir os rumos do país. Neste encontro, Pequim reforçou seu compromisso com a independência econômica e a inovação tecnológica, deixando claro que não aceitará ser tratada como uma potência secundária. O líder chinês Xi Jinping tem desempenhado um papel central nessa nova fase do confronto com os Estados Unidos. Sob seu comando, a China vem implementando a estratégia do chamado Grande Rejuvenescimento Nacional, um plano ambicioso para consolidar o país como potência global em setores estratégicos, como inteligência artificial, robótica, energia renovável e semicondutores. Um dos exemplos mais marcantes dessa estratégia é o avanço da empresa chinesa DeepSeek na área de inteligência artificial, desafiando diretamente o domínio do Vale do Silício. Além disso, Pequim tem investido pesadamente na produção de chips e tecnologias quânticas, buscando reduzir sua dependência de fornecedores estrangeiros e escapar das restrições impostas pelos Estados Unidos. Mas essa disputa vai além do comércio e da tecnologia. No campo militar, a China continua expandindo seu orçamento de defesa, que em 2025 cresceu mais uma vez, aumentando 2% em relação ao ano anterior. Os investimentos incluem modernização da Marinha, fortalecimento da Força Aérea e desenvolvimento de mísseis hipersônicos, armamentos que podem mudar completamente o equilíbrio de poder na região. Enquanto isso, outros países também sentem o impacto dessa guerra comercial. Canadá e México, por exemplo,
foram afetados pelas novas tarifas impostas por Donald Trump, o que levou a represálias econômicas. Diante desse cenário, a China busca se consolidar como uma alternativa à influência americana, fortalecendo laços com países emergentes e ampliando sua presença diplomática. Projetos como a nova Rota da Seda seguem avançando, garantindo à China influência sobre mercados estratégicos na Ásia, na África e até mesmo na América Latina. Pequim parece estar seguindo uma estratégia clara: atrair os países prejudicados pelas tarifas de Trump, oferecendo acordos comerciais vantajosos, o suficiente para que eles redirecionem suas parcerias para a China, enfraquecendo assim a influência dos Estados Unidos. Mas talvez o ponto mais sensível dessa rivalidade esteja no Indo-Pacífico. O aumento da presença naval dos Estados Unidos no Mar do Sul da China e o apoio militar a Taiwan são vistos por Pequim como ameaças diretas à sua soberania. Isso eleva o risco de confrontos acidentais, que podem rapidamente escalar para um conflito mais amplo. Com as posições de ambos os lados cada vez mais inflexíveis, as chances de uma solução negociada parecem cada vez menores. Os Estados Unidos seguem ampliando as restrições comerciais, enquanto a China acelera seu processo de independência industrial e tecnológica. Essa guerra econômica pode se arrastar por anos e ser um fator determinante na nova ordem global. E no campo militar, os desdobramentos são igualmente preocupantes. O aumento do orçamento de defesa da China, combinado com a crescente presença americana na região, cria um ambiente propício para incidentes que podem levar a um confronto direto. A disputa entre Estados Unidos e China já ultrapassou o comércio e se tornou uma competição em diversas frentes: econômica, tecnológica, militar e diplomática. A pergunta que fica é: até onde essa rivalidade pode chegar? Estamos presenciando apenas um capítulo dessa disputa, ou isso pode escalar para algo ainda maior nos próximos anos?